meu nome é Adriana, seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou falar hoje sobre constelação familiar, uma técnica terapêutica muito poderosa. É uma técnica criada pelo Bert Helling, um alemão. Ele foi padre e numa dessas missões dele, ele conheceu a tribo Zulu e observou descobriu ali, né, observando aquela tribo, as leis do amor. A partir dessa observação, ele foi estudar e ele descobriu o campo morfogenético. A partir daí, ele estudou várias técnicas terapêuticas, ele aprendeu sobre psicanálise e ele trouxe psicodrama e ele juntou tudo que ele aprendeu e criou a constelação familiar. A constelação familiar ela é baseada em 3 leis, né? A hierarquia, então todos que vieram antes eu honro, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Dar e receber, né? Então, num relacionamento precisa estar equilibrado. Se um dá demais, o outro sai da relação, né? Há muitos casos de traições, porque um quer cuidar. Quem cuida é o pai e a mãe, eles vieram antes. Quando a gente se coloca no lugar de pai e mãe, traz desequilíbrio. E aí, como que um relacionamento homem-mulher, por exemplo, casal, vamos dizer casal, eu vou cuidar do meu marido. Se ele já tem a mãe dele, né? Ele já é um homem adulto, não, tem que estar igualado. Se eu dou mais, eu fico acima. E aí a tendência dele é buscar alguém que esteja no mesmo nível que ele, porque ele não vai conseguir retribuir. E aí, então, falamos da hierarquia, dar e receber e pertencimento. Então, todos que pertencem ao sistema precisam estar incluídos. Por exemplo, quem são os excluídos do sistema? São os abortos. Na constelação não há julgamentos. Não importa se o aborto foi provocado ou se foi espontâneo. Essa criança precisa ter um lugar no sistema. Os casos de filhos fora do casamento, pessoas que agem diferente do grupo familiar, sabe aquela ovelha negra, aquela pessoa que tá sempre excluído, não quer estar ali no lugar, ela precisa estar incluída. O que acontece quando a gente exclui alguém que vem depois vai tentar equilibrar aquilo e vai repetir o comportamento daquela pessoa que está excluída, tá? Então essas 3 leis, elas são aplicadas em tudo. Tanto numa empresa, pode-se constelar uma empresa, pode-se constelar uma família, a venda de um imóvel, tudo vai estar baseado nessas 3 leis. Por exemplo, você compra uma empresa. Chegando nessa empresa, já existem os funcionários lá, né? Então você precisa respeitar aqueles que vieram antes. Isso não quer dizer que eles vão te desrespeitar, né? Mas você precisa respeitar porque você veio depois. Sempre que a gente vem depois, quando a gente, por exemplo, tem um terapeuta, eu tenho que honrar o Bert porque ele veio primeiro e ele trouxe a constelação. E teve outros terapeutas que me passaram essa informação. Então a gente tem que honrar quem veio primeiro, as pessoas que nos ensinaram, os nossos professores, né? E há algumas formas de fazer a constelação. A gente tem a constelação em grupo, em que a gente utiliza pessoas, né, para representar os familiares, e essas pessoas vão sentir sensações no corpo que vão mostrar o que tem por trás do comportamento daquela pessoa, por que ela age daquela forma, o que tem por trás desse comportamento. Ela tá honrando alguém, ela tá repetindo algo porque um familiar, por exemplo, nos casos de pessoas que têm dificuldades para ganhar dinheiro, às vezes ela teve um ancestral que passou muita necessidade. E aí dentro dela, para honrar esse ancestral, ela fala, é melhor ser pobre e pertencer do que ser rica e ser excluído.
a gente chama isso de consciência leve, né? Quando, mesmo pobre, eu tô me sentindo parte. Consciência pesada é como eu decido fazer diferente, né? É difícil. Fazer diferente, seguir em frente. Isso é consciência pesada, mas seguindo em frente não significa que vai ser fácil, mas a constelação ela vai te trazer a consciência do que tá por trás do problema, tá? E aí a gente vai trabalhar com aceitação, sempre aceitando o outro como é, sem julgamentos. Isso é muito importante, a gente não pode julgar, não pode achar. E aí o campo vai mostrar pra gente o que tem por trás, tá? A constelação individual também pode ser individual com bonecos, onde a gente vai colocar os bonecos e a gente, tanto eu, né, que vou atender, quanto o cliente vai sentir o que tem por trás do comportamento daquela pessoa, por que ela age daquela forma, o que ela tá sentindo, que dor, né, de quem que ela tá, de quem é a dor que ela traz também, né? A gente repete muito, porque a gente traz traumas no nosso DNA, dores que não são nossas, que são de nossos ancestrais, que já passaram muitas dificuldades para estar aqui. A gente também tem a constelação hidrossistêmica, em que a gente usa a água para ser o campo. Então, conforme a gente vai falando as frases de cura, os bonequinhos eles vão se movimentando sozinhos. E não dá para falar o tempo que dura uma constelação, porque vai depender do emaranhamento. A constelação é uma técnica muito forte, em que a gente vai na raiz da situação. Tem pessoas que com uma constelação já tem a consciência que precisa. Outras pessoas precisam repetir, né? Fazer outra constelação. E aí aparecem mais coisas. Por quê? Nós somos como uma cebola, né? A gente tira uma casca, tem outra. E às vezes a gente tem traumas tão profundos, às vezes a gente não consegue tomar os nossos pais, né? Tomar os nossos pais é aceitar os pais, não é viver com pais que te maltratam, nada disso. Eu vou aceitar o meu pai e minha mãe do jeito que eles são, agradecendo a vida que eles me deram, independente deles terem cuidado de mim ou não, eles me deram o melhor que eles tinham, fizeram o melhor que eles podiam. Se a gente consegue aceitar isso, né, tomar os nossos pais como eles são, sem os nossos julgamentos, sem esperar que os nossos pais sejam heróis, todas as nossas áreas fluem, todas as áreas da nossa vida. Então eu te convido a conhecer a constelação familiar e a ver o que tem por trás dos emaranhamentos da sua vida, das suas dificuldades, de onde vem. Será que são seus? Será que não é de alguém lá de trás que você está trazendo isso, esse medo, a dificuldade nos relacionamentos amorosos, dificuldade para ganhar dinheiro, dificuldade para se relacionar, para crescer profissionalmente, né? Então eu te convido a conhecer a constelação familiar e qualquer dúvida, falar comigo. Tchau!